Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast. O entrevistado de hoje nasceu em Salvador, da Bahia, tem 30 anos, casado com a Carol e tem uma filhinha de 1 ano chamada Júlia. O envolvimento dele com o GNOME, esse projeto open source que todo mundo conhece, começou em 2004, onde ele passou por vários projetos e cargos, e todo esse envolvimento dele acabou levando ele até a Finlândia para trabalhar na Nokia. Depois disso, em 2008, ele se mudou para Londres, onde ele vive hoje, e ele está trabalhando para uma companhia chamada Little, que é uma startup de Boston. E em 2010, ele começou um novo projeto chamado The Board, que é um espaço para publicar registros de multimídia, tipo para você postar vídeos, fotos, anotações, etc. E hoje em dia ele diz que está começando a se interessar por desenvolvimento web e está super empolgado com tecnologias como a Node.js, CoffeeScript e MongoDB. Então, deixa eu apresentar para vocês o entrevistado de hoje, é o Lucas Rocha. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, tudo beleza. Você está falando de Londres, não é isso? Isso, na verdade, assim, atualmente eu tô morando numa espécie de subúrbio na área metropolitana, mas é bem afastado do centro, assim. Foi uma decisão de ir para um lugar mais tranquilo. Então o lugar que eu tô morando agora é Beckenham. Ah, Supostamente é outra cidade, mas é Londres ainda. É que o entendi. povo aqui gosta de separar. É certo. Olha, Lucas, então eu conheço você de nome. Já tem muito tempo, a gente já teve uma interação assim online, por Uhum, e-mail, pelo IRC e tal. E eu tenho uhum, certeza que as pessoas que conhecem o seu nome conhecem o Lucas, o hacker, né? O uhum, programador do GNOME, o cara que participou do GNOME Foundation e que uhum. está sempre aí presente, que quem usa o sistema GNOME usa programas que você ajudou a escrever, mas ninguém conhece o Lucas, o background do Lucas. Então, eu gostaria de conversar com você, em vez de a gente começar a falar sobre GNOME, sobre o seu envolvimento com tudo isso, eu Uhum. queria conversar com você sobre a sua infância, porque parece, eu tinha uma ideia baseada nos seus posts, que você sempre foi uma pessoa que gostou de música, que parece que música Exato, é uma coisa assim que faz parte do seu dia a dia. Mas isso. não foi até o dia que você mandou para mim um e-mail que eu fui ver o quanto que música foi, assim, participou da sua vida. Então, Isso. você começou como cantor de uma banda cover do Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, Nirvana aos 13 anos de idade. Como, Isso. como é que começou isso? Como é que música entrou na sua vida? É engraçado porque, assim, minhas duas paixões maiores, assim, são hacking e música, né? E é engraçado que essas duas paixões vêm bem claramente, um de meu pai e outro de minha mãe. Meu pai, a música veio muito de meu pai e a paixão por computadores em geral começou com minha mãe. Foi que engraçado, uma coisa meio inusitada. Mas a música veio muito da minha infância. Desde muito pequeno eu via meu pai tocando em bar. Meu pai sempre tocou em bar. Tocando chorinho e MPB. E Jovem Guarda também, muita Jovem Guarda. Era o programa de sexta-noite clássico, assim. E aí eu, meu irmão e minha mãe assisti meu pai tocar num barzinho que tinha no mesmo bairro que a gente morava em Salvador, chamado Imbuí. E é engraçado que era um programa de adulto, assim, né? Mas meus pais achavam que era legal, eu adorava aí também e tal. E eu ia lá, assistia tipo 1 hora de show e dormia. O resto, assim, literalmente com a cabeça baixa na mesa do bar, até meu pai terminar de tocar e a gente voltar para casa, tipo 1, 2 da manhã. E aí eles me acordavam, eu não entendia nem onde eu tava mais, Grog de sono, né? grog de sono. E aí, então assim, eu cresci muito com música, era uma coisa, mas meu pai nunca foi muito de empurrar isso muito em mim, mas eu acho que foi uma coisa meio de exemplo dele mesmo. E eu acabei começando a tocar violão bem cedo, assim. E, por sinal, meu irmão hoje ele é músico profissional, ele vive de música mesmo. Mas eu comecei Legal. a mexer com música um pouco antes dele. Eu comecei a aprender violão, enchi o saco, achei muito difícil. Eu acho que meu pai tentou um método muito rígido, assim, de técnica e tal, eu acabei deixando pra lá, não quis mais. E meu irmão foi quem acabou pegando o violão e dedicando mais. Mas aí, Uhum. alguns anos depois, eu já com uns 12, 13 anos de idade, a gente resolveu montar uma banda.
e a banda chamava Precários. Legal. Precários com K, o que é um detalhe muito importante. E com U. E com... E com U, é Precários. Enfim, aí a gente juntou, era uma banda com basicamente amigos do bairro. E era uma banda, assim, como o próprio nome diz, era bem precária, assim. A gente não tinha... Era uma banda de garagem, sem tocar na garagem. A gente tocava nos quartos, a gente se juntava no quarto da casa de cada um. Uhum. E a gente improvisava, não tinha baixo, não tinha guitarra, nada. Eu lembro que quando meu irmão ganhou uma guitarra de meu pai, foi, assim, a grande aquisição da banda. Porque a gente só tocava com um violão bem ruinzinho mesmo. Uhum. O baixo da banda era com violão também. A bateria era com lata de Nescau. E eu era o cantor. E porque eu, na época, eu dizia que eu não sabia tocar nada, então eu queria cantar. Aí eu cantava, e o fato engraçado dessa coisa de eu cantar Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, é que eu não fazia nem ideia nada de inglês. Então eu literalmente fazia Entendi. o som do inglês que eu entendia. Então era totalmente aleatório, assim. Cada vez que eu cantava, era uma letra, contra aspas aí, uma letra completamente diferente. E era assim, a gente começou, e essa coisa do Guns N' Roses, Nirvana, Metallica e tal, acho que, assim, coincide muito com como o nosso gosto musical foi, dentro do mundo do rock, foi, assim, evoluindo, vamos dizer assim. A gente começou super fã do Guns N' Roses, e tinha uma outra que era uma meio que competia com Guns N' Roses, era Skid Row, acho que é um negócio assim. Uhum. E depois a gente começou a gostar de Nirvana, na época que tava aquela moda grunge, que acabou chegando um pouco no Brasil, então eu andava com aqueles bermudão xadrez e tal, aquela moda de Seattle que acabou chegando um pouco lá em Salvador. E é engraçado, assim, como essas coisas, esses traços culturais completamente alienígenas para um baiano, assim, Uhum. acabam chegando e a gente nem entende muito. Eu nem sabia muito de onde vinha essa coisa de bermudão xadrez. Eu só sabia que era um negócio grunge, eu não sabia nem o que era grunge. Falava, rapaz, eu sou grunge. E aí a gente começou a gostar de Nirvana, Metallica também tava bem forte na época. E Iron Maiden também sempre em paralelo com tudo isso, assim. Eu tinha todos os discos do Iron Maiden, assim, era super fanzaço da banda. Aí depois eu acabei, assim, a gente largou totalmente rock e fui pra MPB. Aí com outro grupo de amigos, morando mais ou menos no meu bairro, a gente montou um grupo de MPB. E a gente tocava, assim, bem clássicos MPB, não era muito fora do clichê MPB, não. Então era Caetano, Gil, Chico Buarque e tal. Era a questão, uma coisa que a gente começou a conhecer bossa nova, a gente ficou fissurado. A gente tocava, e assim, a banda Precários não tocou em lugar nenhum, nunca teve uma apresentação oficial. Uhum. Pô, mas Mas a banda. Diga. eu ia falar, é uma modificação bem dramática, né? Você vindo de rock É, and roll já indo pra MPB e bossa nova. isso. Mas eu acho que é clássico de adolescente, né? Eu Eu digo concordo. assim, que essa coisa de mudar de gosto radicalmente o tempo todo, assim. Acho que a adolescência é esse período meio metamorfósico, assim. E aí depois é isso, aí eu toquei muito tempo nessa MPB e a gente tocava em bar, a gente ganhava uma graninha, assim, pra idade, assim, a gente ficava super orgulhoso, ganhava lá um dinheirinho em cada apresentação. E aí depois, mais tarde, eu entrei pra um grupo que meu pai já tocava, chama Para Onde Sai Melhor, que é um grupo carnavalesco, que é super tradicional, tem 45 anos em Salvador, é tipo uma instituição cultural lá na cidade, assim. E é Bacana. um grupo legal porque é um grupo vestido de palhaço que canta na rua. Então assim, uma coisa bem das raízes do carnaval baiano, assim. E aí eu toquei muitos anos lá, eu toquei 7 anos. Na verdade, até eu me mudar pra Finlândia. E, paralelo a isso, eu toquei numa banda de rock, que aí também foi uma coisa mais profissional, assim, amador profissional. Uhum. Eu tocava bateria, no Parão de São Miguel eu tocava percussão. E na banda de MPB também percussão. E nessa banda de rock era mais bateria, eu tocava. Era assim, um trabalho autoral, não era cover de nada. Tinha um cara da banda que fazia música muito inspirado por Jorge Benjor e tal. Era bem samba funk, assim, bem legal. E aí eu saí de tudo e hoje eu não toco faz uns 5 anos já. Nossa, e você então deve sentir falta disso, não? Porque. Nossa, nem fale, nem fale. Eu cheguei a tocar, isso é uma outra história engraçada. Quando eu mudei pra Finlândia, eu comecei a procurar um lugar pra tocar. Aham. E aí eu acabei achando uma banda de forró finlandesa. E eles tocavam muito de uma banda, que é uma banda mais assim, recente de forró, chamada Fala Mansa. Ah, eu conheço E, de nome.
Isso, Fala Mansa toca um forró, que assim, o nome moderno que deram é tipo forró universitário. Que é um forró que, assim, eu particularmente eu nem curto muito. Eu gosto mais das coisas mais de raiz, Luiz Gonzaga e tal. Mas como era a única coisa que eu vi lá, eu acabei indo lá, ensaiei com eles e toquei uma vez, fiz uma apresentação com eles. Mas eles tinham um calendário de ensaios muito complicado pra mim, acabei saindo. Mas, assim, por incrível que pareça, essa banda faz bastante sucesso lá em Helsinki. Assim, eles tocam em muito lugar, porque é uma coisa diferente, assim. Eles cantam em português. Eu ia E perguntar isso pra você agora. eles cantam em português e fazem composições de forró em finlandês. Nossa, que É, salada de fruta, cara. é muito doido. Então, quer dizer, como eu falei, né, eu vendo o seu blogs, assim, e tal, sempre que você escreve alguma coisa, tem sempre coisa relacionada à música, às vezes a fotografia também, que parece que você curte Eu, tirar fotos. apesar de que eu sou muito ruim, assim, pelo menos para o que eu gostaria de conseguir fazer, eu acho que eu tô longe do que de uma coisa legal. Até porque no Gnome é difícil, assim, porque tem muitos fotógrafos mega talentosos, assim, É. principalmente entre os designers do Gnome. Então, assim, sempre quando eu olho as minhas fotos, eu olho para as deles e falo, meu Deus, que coisa terrível. Fotografia é uma coisa que eu também sempre tive interesse, mas acho que eu não tenho o talento, não. Pois Bom, é, enfim, é difícil, é difícil. É assim, é uma coisa. Eu acho que tecnicamente é fácil você dominar o equipamento, mas do ponto de vista artístico, de enquadramento, de captar momentos, é uma coisa que é muita prática mesmo. É difícil. pode crer, pode crer. Então, olha, você mostrou para mim então como que o seu pai foi tão influente na sua infância, no seu crescimento, no lado musical, mas você mencionou que a sua mãe é Foi. responsável por te influenciar para o lado da tecnologia. Da tecnologia. Minha mãe foi quem trouxe computador para dentro de casa. Ela é uma, assim, não era, ela é uma pessoa super, assim, à frente do tempo, assim. Então, ela hoje ela é diretora de educação do UNICEF no Brasil, tem um cargo altíssimo lá e tal. Certo. Mas ela, então assim, ela sempre foi muito liderança e no trabalho que ela tinha na época na prefeitura, foi quando começaram a aparecer os primeiros computadores na cidade, assim, não foi nem assim só na prefeitura não, na cidade. E, e ela foi para São Paulo, fez curso de editor de texto, aqueles, eu nem lembro o nome agora. Word Perfect, alguma coisa assim. Ah, eu conheço, o WordPerfect é. Isso aí é enfim, das antigas. Na época de, enfim, ela usou DOS muito tempo. Então, assim, ela curtia muito aprender, porque isso de fato aumentava a produtividade no trabalho absurdamente na época. E, enfim, ainda é hoje, né? Mas hoje se tornou uma coisa comum, não faz tanta diferença. Mas na época era uma coisa muito nova e ela foi quem basicamente aprendeu a mexer no computador no trabalho e que ensinou para todo mundo lá. E Legal. ela acabou comprando. Tinha um tio meu que fazia importação. Eu vou usar importação porque é o termo oficial, mas na verdade era pirataria de computadores de Paraguai. Uhum. Ele trouxe um computador pra gente com um preço bem mais barato lá. E foi o primeiro computador que a gente teve, foi um XT. Assim, em termos, em uma cronologia nerd, eu acho que eu comecei a usar computador tarde, assim. Quando eu Aham. vejo muita gente que começa a programar com, sei lá, 10 anos, 12 anos e tal, eu comecei a mexer com o computador, não é nem programar. Mexer no computador com 13 anos, 14, uma coisa assim. Foi tarde, vamos dizer assim, para o que eu vejo da galera que começou a usar computador e programar bem cedo. Uhum. E aí, por muito tempo, eu não programei nada. Eu brinquei um pouco com Basic, uma coisa assim, mas era. Eu não me interessei muito, não me lembro por quê. Eu jogava muito joguinhos e tal, fazia trabalho de escola, mas não era uma coisa muito assim de programar. Mas eu sempre curti ficar no computador futucando, assim. E é isso. Aí foi ela que trouxe o computador. Ela não é uma. Minha mãe não é uma nerd, mas ela foi a pessoa que trouxe computador para dentro de casa e que me motivou assim a começar a futucar em tecnologia. Eu imagino que ó, né, aos 14 anos, computador assim para um garoto, assim, deve ser uma coisa maravilhosa, né? É, Curiosidade assim, cara. uma lembrança que eu tenho bem forte, engraçado, uma coisa besta, mas que eu não consigo esquecer assim. Eu lembro de uma vez que eu assisti um programa na TV que ele mostrou aquele jogo Prince of Persia, que Sei qual é. era e assim, eu olhei o jogo e falei, meu Deus, o que é isso? É muito perfeito esse jogo. E aí no dia seguinte, meu irmão achou um cara no bairro que tinha uma cópia desse negócio.
E aí eu lembro do momento que ele trouxe o disquete com o jogo e a ansiedade que eu tinha de ver o primeiro jogo, tipo assim, mega bem feito no computador, assim, eu achava, meu Deus, o que é isso? Nunca vai ser melhor que isso, é impossível. Massa. Esses momentos são muito massa mesmo da infância, né? Hoje em dia, eu acho que não existe tanto isso Banalizou, por. banalizou bastante. Eu acho que a gente chegou num ponto de avanço tecnológico que, primeiro que o avanço é tão rápido que você não tem nem tempo de curtir mesmo, assim. Pode Por crer. exemplo, o mundo de videogames mesmo, assim. Eu curto videogame, não sou um aficionado, mas eu, enfim, tenho um PlayStation 3 e sempre compro jogos novos e tal. Mas a ansiedade de comprar jogo novo já não é a mesma, assim, porque em termos técnicos mesmo, assim, tem coisas que impressionam um pouco mais, mas não é uma coisa assim, meu Deus, nunca vai ser melhor que isso. Assim, você sempre tem assim, tem isso, mas daqui a 2 meses tem um negócio melhor. Então você já nem tem muita. Não tem essa mesma expectativa que existia antes. Bem, então quer dizer, então o que que foi que fez você? Qual foi o momento na sua vida que você falou assim, olha, eu quero me formar em ciência da computação? Rapaz, essa é uma pergunta que demorou pra eu responder, pra eu me responder. Porque, é, na verdade, eu fiz vestibular e eu acho que isso tem muito a ver com o meu perfil como desenvolvedor. Eu fiz vestibular para computação e design. Então foram em duas universidades diferentes. Para uma eu fiz design e para outra eu fiz computação. O Uhum, que mostra claramente que eu não fazia nem ideia o que eu estava fazendo. Porque, assim, são dois caminhos, assim, apesar de bem relacionados, são bem diferentes em termos de aptidões, enfim, de aptidão em geral. uhum, Mas eu comecei a mexer com Linux. Eu acho que talvez o que me colocou mais assim no mundo do mundo geek, assim, foi mais IRC. Quando as redes IRC começaram a bombar no Brasil. uhum. Foi a época que eu comecei a me interessar por ser operador de canal, sysadmin, essas coisas. Então, por um ano mais ou menos, eu fui administrador de um servidor da rede Brasnet? Ah, Brasirk, que eram Brasil. as duas concorrentes, né? Tinha Brasirk e Brasnet. Aham. E era um provedor do Rio Grande do Sul. É um negócio totalmente inusitado, porque eu não conhecia ninguém do Sul, mas acabei conhecendo galera que era tipo dona de um provedor de internet em Passo Fundo. Eu não lembro o provedor de acesso, mas enfim, foi a partir disso que eu comecei a ter uma relação mais, vamos dizer assim, mais técnica, com querer entender mais como as coisas funcionam. Aí, como eu disse, isso é relativamente tarde, assim. Eu comecei a futucar, sei lá, 15, 16 anos, sei lá. Uhum. E eu conheci Linux, eu acho que foi o grande reviravolta da coisa, foi em 96, 97. Por aí, foi um amigo meu que era bem fissurado em tudo que acontecia com tecnologia e tal. Aí ele trouxe esse tal de Linux e eu lembro claramente da descrição que ele deu. Eu falei, sim, mas o que é isso? E na época eu usava Windows, enfim, tava no meu mundo clássico Microsoftiano. Uhum. E aí ele falou assim, rapaz, tem um sistema aí que você pode fazer o que você quiser. A definição que ele deu foi essa. Eu acho que nem ele entendia muito bem o que isso queria dizer. Ele falou assim, rapaz, o Linux, você pode fazer o que você quiser com o sistema. Eu falei, é mesmo, rapaz, me manda esse negócio aí, vamos ver o que é. E aí foi quando eu comecei a aprender, tipo, eu comecei a futucar mais linha de comando, essas coisas, mas foi tarde, assim, é engraçado. E aí foi nessa época que eu comecei a futucar mais, compilar programa e tal. Mas foi bem tarde, assim, eu acho. 17 anos, 16 anos e tal. E aí foi por causa disso que aí eu comecei a trabalhar com web nessa época mais ou menos. Mexi um pouquinho com PHP, não sei o que, isso foi mais tarde, 98, eu acho, sei lá. Com HTML e tal, as coisas básicas de HTML. E Uhum. aí foi aí que eu decidi, não, acho que a computação pode ser divertido. Mas eu tinha uma coisa de arte muito forte, eu gostava muito de desenhar na época. Assim, hoje eu não desenho muito não. Assim, eu faço pintura, assim, umas coisas mais pra mim, assim, não é uma coisa assim que eu gosto de mostrar muito não. Certo. Mas na época eu tava fissurado em desenho, apesar de que eu acho que eu não desenhava muito bem, mas eu achava que assim essa coisa de estar num ambiente de criatividade e tal, eu achava que ia ser legal. Mas eu acabei perdendo o design. Eu na prova de aptidão, que era basicamente quando você tinha que provar que você sabia desenhar. Eu perdi, eu não entendi a questão. Pediram para eu desenhar
um objeto funcional a partir de uma poesia, eu desenhei um abstrato completamente nada a ver com nada, perdido. E aí o destino me levou para computação. E foi o que eu fiz na Federal. Quer dizer, eu comecei numa universidade particular e depois passei na quinta lista de aprovados. A quinta lista, eu digo, alguns desistiram dos que foram aprovados. Uhum. E na quinta lista, ou seja, várias pessoas desistiram na época, o que é um milagre, assim. E eu acabei entrando na Federal por conta disso. Então passei, assim, na raspa da panela das vagas do vestibular. E parece que você, assim, na sua vida universitária, você foi muito envolvido, você foi muito ativo. Isso, muito, muito. Foi, assim, a universidade. Eu hoje, assim, olhando assim, retroativamente, eu acho que o grande coisa que eu tirei da universidade foi mais o ambiente, muito mais do que as aulas e tal. Assim, hoje eu aconselho uma pessoa a fazer universidade não porque ele vai aprender pra caramba, assim, nas aulas e tal. Porque eu acho que pouca coisa que eu aprendi na universidade eu uso no meu trabalho diário, assim. Hum. Pelo menos diretamente. Eu acho que foi muito o ambiente, assim. Eu acho que quando você está no ambiente certo, você cresce muito. E a universidade foi a minha experiência de universidade. Eu fui presidente de DA, assim, fui muito ativo no DA, eu criei muitas iniciativas de comunicação, e isso é um outro lado meu, assim, de coisa de comunicação, que também tem muito a ver com o que eu acabei fazendo no Gnome depois e tal. E eu também, assim, por conta do lado da música, da arte, eu acabei tipo, fundando um dos eventos mais conhecidos do campus do campus de onde eu estudava, que é um evento chamado Musicomp, que era basicamente uma jam session. Eu trazia os instrumentos, arranjava os instrumentos emprestado, às vezes eu alugava e tal. Eu tinha bateria na época, então eu levava minha bateria, arranjava uns violões e tal, e alugava o equipamento de som. E aí era um palco aberto. Então quem quisesse ir lá, tocava. Era bem aleatório, de certa forma. As primeiras edições do evento foram bem aleatórias. Então eu geralmente começava tocando violão mais para perder um pouco a vergonha de tocar. Uhum. E aí eu ia oferecendo violão, e aí a coisa ia meio, o álcool também ajudava um pouco, então a galera já ia. No final da noite tava, tipo assim, um monte de gente que nem tocava direito, tocando também. Era super divertido. Aí o evento Imagino. depois começou a ficar um pouco mais oficial, assim. Virou acabou morfando para uma coisa mais como um festival de banda, assim. Então a gente tinha, cada banda tocava rapidinho 3, 4 músicas, então em uma noite tinha tipo 9, 10 bandas tocando lá. E tudo banda, assim, todas as bandas locais. Então era bem legal para conhecer um pouco da cena de música na cidade e tal, porque tinha muita banda de garagem que pouca gente conhecia e que era muito boa, que tava lá tocando. Então era bem legal. Eu gostei de uma coisa que você falou aí sobre o lance de que a faculdade, tipo assim, que você nem, não usa assim quase tudo que você aprendeu, mas que o mais importante e a sua recomendação é do ambiente. Do ambiente, isso. E Até porque. eu Diga. concordo 100% com o que você falou, porque, tipo assim, estando no lugar certo, com as pessoas certas, isso tudo faz uma diferença enorme na sua vida, né? Na minha opinião, é como se fosse até aquele assim, minha mãe sempre fala um ditado assim que fala com quem você anda e eu falo com quem você é ou algo parecido Tá, assim. tá certo, isso. Eu acho que, na verdade, eu sou muito grato. Assim, eu acho que muito do que eu consegui assim, fazer na minha vida, em geral, assim, tem 100% a ver com as pessoas que eu encontrei no caminho. Assim, eu acho que o que você tem muito a ver com o que você passou na vida. Assim, é uma coisa mais ou menos óbvia, mas é uma coisa muito poderosa, eu acho. Assim, eu acho que todas as decisões que eu tomo hoje tem muito a ver com o ambiente que eu vou estar e com quem eu vou estar rodeado, com que tipo de pessoas eu vou estar rodeado. Então, a decisão, assim, a coisa da computação naquele momento, naquela época, assim, não foi uma escolha explícita porque não tinha como controlar, mas acabou sendo, assim, eu acabei conhecendo gente muito legal, com muitas ideias diferentes de mim. E eu acredito muito no poder da diferença, assim, na coisa de você estar sempre rodeado com o diverso e não com o que é igual a você. Então, acho que a universidade traz muito isso, de você literalmente estar sempre trocando ideias, sendo questionado e questionando. E é assim que você cresce, né? Com tudo. Então, assim, sair um pouco da zona de conforto, tentar coisas novas. Eu acho que na universidade é o tempo para você
experimentar assim caminhos diferentes, coisas assim, tecnologias diferentes do ponto de vista profissional também. É a hora que você pode experimentar sem muito compromisso. Então assim, é a hora. E até hoje assim, quando eu vou escolher meu próximo emprego, eu geralmente olho muito assim quem está trabalhando lá, de onde as pessoas vêm, sabe assim, tem toda essa coisa da bagagem que cada um está trazendo, que eu acho que eu acredito muito que no trabalho você sempre tem que ser o pior. Assim, você tem que estar sempre trabalhando com pessoas melhores que você em algum aspecto, porque é assim que você corre atrás e tenta melhorar sempre. Pode crer. É uma forma de você se desafiar, né? Se você... Desafiar. Exato. Então, quer dizer, eu acredito que isso que você falou de usar essa experiência que você teve para escolher onde você quer trabalhar e tal, então eu tenho certeza que isso foi muito importante quando para você sair da Nokia e ir para Little. Sim, sim, muito O importante. calibre das pessoas que estão no Little. Isso, com certeza, com certeza. É, foi assim, na verdade foi uma decisão. A história da Little é engraçada porque quando eu decidi sair da Nokia, enfim, a história que todo mundo sabe, a Nokia comprou a Trolltech e por, por muito tempo, assim, muito tempo de alguns meses, a conversa dentro da empresa era de que isso não teria influência nenhuma no Maemo e que, assim, as coisas ainda seguiriam um caminho muito próximo do Gnome e tal. E, assim, eu fui, literalmente, eu fui contratado pela Nokia muito por causa do Gnome. E, assim, vale também ressaltar que na época que eu estava na Nokia, foi a época que eu estava mais engajado no Gnome, assim. Eu estava fazendo, assim, uma porrada de coisa lá no projeto. Uhum. Então, assim, para mim, a coisa do relacionamento da empresa com o projeto era uma coisa muito importante para saber se eu queria ficar ou não. E aí, em um determinado momento, assim, acabou que a Nokia resolveu finalmente, assim, assumir que não, a gente vai mudar tudo e vai trabalhar com QT a longo prazo. Uhum. E aí eu decidi que, ó, pronto, acho que aqui esse é o momento para sair. E assim, hoje vendo o que aconteceu com a Nokia, assim, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Realmente, olhando assim né, o passado assim, foi na hora É, certa, né, foi na cara? hora certa, foi na hora certa. E aí, assim, quando eu decidi ali, eu comecei a falar com algumas empresas, enfim, o Gnome, assim, acaba criando uma rede de contatos bem legal e tal. Eu estava já em contato com várias empresas e tal. E a Little era, das opções que eu tinha, eu achava que era menos provável de eu ir. Primeiro porque, assim, principalmente porque eu achava que a Little só estava contratando nos Estados Unidos. E eu não estava, na época, muito, assim, entusiasmado com a ideia de ir para os Estados Unidos, assim. Uhum. E na verdade, nem Estados Unidos, lembrando bem assim, na verdade eu não queria mudar, assim, muito. Mas acabou que eu acabei mudando do mesmo jeito. Aí a Little, enfim, falou, não, a gente contrata na Europa, mas você precisa ir para Londres. E na época, uma série de aspectos mais pessoais e profissionais também, eu achei, não, Londres pode ser um lugar legal para ir. Uhum. E acabou que eu saí e fui para Little, que era o que eu achava menos provável, assim. E eu acho que teve uma influência muito forte pelo fato de Havok estar lá. Eu acho que Uhum. Havok é uma figura muito forte e, assim, de certa forma, muito inspirador. Assim, é um cara muito legal. Então, foi muito esses dois aspectos aí. Ele mora, ele não mora aqui em North Carolina? E, acho que sim, ele mora em Asheville. Asheville, está aqui É, em North Carolina. é isso. Ele mudou há pouco tempo. Ele mudou, acho que faz menos de um ano. Porque eu sei, eu acompanho ele pelo Twitter, e ele tá sempre, Ah, ou no blog, ele tá sempre falando de North isso. Carolina. Ele tá mais ou menos Isso. umas, Ele é umas originalmente de North Carolina, eu acho. ah, ele tá Ou umas ele duas morou. horas e meia daqui. Ah, tá. Ah, é pertinho então. É, não é muito longe, É ele tá isso. mais pro lado das montanhas. Ele fala das montanhas. Ele assim, é super entusiasmado com a cidade e tal. É, da mesma forma que eu sinto aqui sobre onde eu moro aqui. Aham. Mas olha, então, ó, tem 20 anos que eu moro fora do Brasil e claro que a minha visão de como que é o mundo da tecnologia no Brasil, Uhum. como que começou, de uma certa forma tem até um pouco de misticismo para mim, porque eu não conheço muito, mas Uhum. quando fala Bahia e fala software livre, o seu nome é o primeiro que passa pela minha cabeça. E eu, sabe, Uhum. não estou querendo desrespeitar ninguém, não, mas é a verdade, é o que passa Aham. pela minha cabeça. E baseado assim nas coisas que você mandou para mim pelo seu e-mail, realmente você foi uma pessoa que, para usar um termo assim em inglês que eu acho que define bastante, você parece que foi a pessoa que fez o bootstrap.
O Bootstrap do Aham. software livre na Bahia. Isso. Na verdade, assim, eu não fiz nada muito claro que não fiz sozinho, assim, e aí eu acho que é uma coisa que é até bom, até para ligar com uma coisa que eu falei antes. Boa parte da galera que fez o bootstrap do software livre lá no estado são pessoas que vieram da mesma época que eu da universidade. Então, assim, esse núcleo de pessoas que estavam lá, assim, na mesma época que eu na universidade, foram, além de várias outras pessoas, mas assim, foi esse grupo que meio que criou a sinergia no lugar para criar um grupo forte. Assim, eu posso dizer assim, o grupo da Bahia com software livre, na época que estava começando essa coisa de projeto software livre em cada estado e tal, a Bahia era um dos mais fortes, assim, a gente foi muito ativo, foi bem legal, né? Foi uma época super divertida de estar lá, assim, muito pouca gente sabia de software livre, então tinha esse desafio assim de tentar mostrar que tem uma coisa diferente e legal também de futucar e tal. Enfim, foi uma época bem legal. E como é que você começou o seu envolvimento com o GNOME? Com o Gnome. Com o Gnome eu comecei. Eu já estava, assim, nessa época de 2004, eu já estava muito, muito engajado na coisa do software livre. Assim, principalmente na parte de promover software livre em geral, assim, eu tava fazendo muita palestra no estado, eu tava super, assim, por dentro do que estava acontecendo. E eu sempre, assim, desde que eu comecei a mexer com Linux, eu sempre adorei o Gnome, assim, desde, assim, de olhar a marca, o logo, e falar, pô, que massa esse projeto. Desde das coisas mais, assim, básicas até a coisa do que é a proposta do projeto, quem estava envolvido. Eu sempre fui um observador, assim, próximo do projeto. Mas aí em 2004 eu comecei a fazer um script, um shell, uma coisa bem, bem besta. E eu queria usar o Zenith, que é uma ferramenta de janelas GTK para programinhas em linha de comando. E eu vi que faltava um tipo de janelinha, que era a janelinha de salvar arquivo, uma coisa assim. Aí eu mandei um patch e reescrevi uma boa parte uma parte principal do programa. E mandei para o mantenedor na época, que é Glenn Foster, que era, assim, até hoje ele tá na Oracle, mas na época ele era da Sun. Uhum. E ele tava mantendo, mas ele tava acabando, assim, o timing foi, vamos dizer assim, perfeito de certa forma, porque ele tava, na época, procurando uma pessoa para manter o módulo, porque ele tava sendo promovido para uma posição de gerente do projeto Open Solaris. Uhum. E aí eu pedi para manter o projeto. Já que eu já estava mandando os patches, eu comecei a mandar patches assim, de forma regular. Tal, aí eu comecei a manter. E assim, eu acho que é engraçado assim, porque é, esses momentos, eu acho que são os momentos chave, assim. Não só de projeto software livre, mas são na vida, assim. Aquele momento em que tem aquela pontinha de reconhecimento que você fala, caramba, que massa, bicho. Tem um cara lá do outro lado do mundo, ele tava morando na Nova Zelândia. Eu acho que ele ainda tá na Nova Zelândia. Falei assim, o cara do outro lado do mundo tá me pedindo pra manter um negócio que ele tava fazendo. Caramba, tipo assim, esse momento eu acho que é o grande momento de tipo assim, divisor de águas, assim, é aquela hora que você fala, porra, caramba, e eu acho que isso foi um momento muito, muito importante pra mim, porque foi um momento que eu me dei conta concretamente que você pode fazer uma coisa e isso tem uma resposta, assim, de você poder participar de um grupo maior, de gente do mundo inteiro e tal. Isso foi uma coisa muito, muito importante para mim, foi um momento muito legal. E a partir disso, aí minha motivação explodiu, assim, porque eu tava, assim, aí que eu empolguei total. E aí, assim, ao mesmo tempo que nos meses seguintes eu comecei a mandar muito patch pro visualizador de imagem, e também, mais uma vez, o time. Eu acho que tem muito a ver com coisa de, assim, eu acho que essa coisa do engajamento em projetos software tem muito a ver com o timing e seu poder de dedicação pro Uhum. projeto, né? Então, assim, na época que eu comecei a mandar muito patch pro Eye of Gnome, que é o visualizador de imagem do Gnome, o cara também estava sendo promovido para alguma coisa lá. Inclusive, eu acho que ele é do Arpath, não? É a Team Girl lá, uma coisa assim. Team Girl, assim, ele trabalhou na Arpath e depois, mas agora ele Ele saiu, né? trabalha ele trabalha na Eucalyptus agora. Ah, tá. É o do Cloud, né? Exato. É. Isso aí, era ele que mantinha o Eye of Gnome. Eu me lembrei agora que ele é do Arpath. E aí ele tava inclusive saindo da área técnica, ele tava indo para uma área de business, alguma coisa assim. Ele tava fazendo uma mudança de carreira, uma coisa assim. Uhum. E,
E aí ele me passou o módulo também, então eu acabei em pouquíssimo tempo, acho que em menos de um ano eu já estava mantendo 2 módulos. E eu também sempre tive um interesse muito grande assim, na área de, vamos dizer assim, não técnica de comunidade de software livre. Então eu comecei a me envolver muito com, por exemplo, a área de comunicação. Então eu fui organizador do GNOME Journal por, sei lá, 2 anos. Fui um dos organizadores do processo de roadmap, que foi bem legal assim, para o projeto durante 2 anos também. Depois a coisa mudou bastante, acabou indo para as cucuias. É, mantive o gerenciador de sessão do Gnome durante 1 ano e meio, mais ou menos. Diretor da fundação, membro do release team. Enfim, aí comecei a meio que me empolgar absurdamente. Inclusive, essa foi mais ou menos 2008, 2009. Foi a época que eu estava na Nokia. Uhum. Eu acho que foi tudo misturado, assim, mudança de país, mudança de emprego, a possibilidade de estar mais próximo do projeto e tal. Acho que teve muita coisa que me abriu o olho, assim, eu senti que eu podia fazer muita coisa. Então eu fiz muita coisa não técnica e muita coisa técnica, assim, foi muito. Agora, recentemente, por uma decisão minha mesmo, eu gradualmente fui deixando minhas posições oficiais. Hoje eu não tenho nenhuma posição oficial no projeto mais. E foi uma decisão minha mesmo, que eu tô, assim, desviando meu interesse para outros tipos de projeto e tal. Olha, eu acho que o que você acabou de falar agora vai ser assim, um gancho perfeito para poder justamente falar sobre um outro tópico que Diga. é tipo assim, eu conheço outras pessoas que também tiveram assim uma participação enorme em vários projetos e bem Uhum. ativos e tal, e gradativamente você vê que elas vão deixando, vão passando os cargos Uhum. e tal, porque as pessoas vão mudando os interesses e as Isso. prioridades e tal. E é, isso aconteceu comigo também. Uhum. E a minha pergunta para você é: o quanto, o quanto que o nascimento da sua filha Uhum. envolveu essa decisão, Aham. você Eu passar acho esses que, cargos? eu acho que, assim, assim, eu sou uma pessoa de ciclos, assim, e não é, assim, não tem uma cronologia muito certa, assim, de a cada 2, 3 anos, mas, assim, eu tenho meus ciclos, assim. E eu acho que a coisa com o Gnome, eu acho que juntou várias coisas, eu acho que é uma conjunção de aspectos. O nascimento da minha filha, com certeza, teve uma influência grande. Não do ponto de vista só de tempo, puramente. Assim, teve uma coisa concreta, por exemplo, eu saí da diretoria da Fundação Gnome por causa do nascimento de minha filha. Mas aí foi uma decisão assim. Pô, os primeiros meses com o filho, você deve saber, é o caos absoluto, principalmente pro primeiro filho, assim, você não sabe nada do que vai acontecer, assim, você tem milhões de dúvidas, você acha que tá preparado para umas coisas, mas não tá, e Uhum. o que você achava que não tava preparado, você tá, enfim, é um processo muito, muito profundo, assim, muito forte, intenso, e eu senti que eu queria viver isso sem me sentir de um lado ou de outro, tipo, não queria nem me sentir culpado que eu tava com minha filha e não tava fazendo nada na fundação por causa disso, e nem o Uhum. contrário, de estar na fundação e sentir que eu podia estar com minha filha. Assim, porque o trabalho da fundação, e você já sabe bem como é, Uhum. assim, existe uma demanda de comunicação muito grande, assim, de presença, mesmo que assíncrona, mas é uma presença, assim. E eu prezo muito pela qualidade da minha contribuição. Então, quando eu sinto que eu não tenho como fazer mais, ou que eu não vou fazer do jeito que eu gostaria de fazer, eu prefiro parar, assim. E aí, assim, essas coisas você pode voltar a qualquer momento, assim, não tem nada me impedindo de, sei lá, me candidatar a diretor no futuro, Uhum. assim. Mas eu senti, assim, concretamente, por exemplo, na área na coisa da diretoria da fundação, eu senti que o nascimento de minha filha foi uma coisa, assim, que foi o ponto de decisão, de decidir sair. Mas a coisa do mais geral, assim, se essa a sua pergunta mais assim, se a diminuição da minha participação no projeto tem a ver com minha filha, eu acho que tem, assim, mas eu acho que tem várias coisas desaguando no mesmo momento. Tipo, Uhum. eu acho que eu tô me interessando mais por outras coisas, do ponto de vista de um desenvolvedor mesmo. Eu quero poder mexer com outras coisas, eu não quero me estagnar em um tipo de tecnologia específica. Eu acho que ainda estou jovem para poder, tipo, experimentar coisas diferentes. Assim, eu não quero assim, ficar numa coisa só, porque tem um mundo de coisas muito interessantes para aprender. E assim,
E essa coisa do ciclo tem muito a ver com isso. Assim, eu acho que o meu ciclo no Gnome fechou. E coincidiu ou não, sei lá, com o nascimento de minha filha, a gente mudou de casa agora, a gente está em Uhum. um lugar mais afastado. Tem uma série de mudanças num ponto de vista mais pessoal e Uhum. também com o ponto de vista profissional e tal. Olha, eu só quero comentar que isso que você mencionou, de você Hum, notar, primeiro que você tem orgulho do hum, que você faz e quando você nota então que você não está mais, se você sente que você não vai poder entregar o mesmo nível de qualidade, que você hum. então prefere então passar para outras pessoas, que é um ato, é um gesto muito bacana e que a gente vê isso no mundo de software livre, né? Mas é uma coisa muito bacana sua, porque pode ser que existem pessoas que falam, não, eu vou ficar aqui até o resto da vida porque é Isso. meu, é meu, é meu. Ah, Então é. é um gesto Eu muito acho que bacana. isso, na verdade, assim, é uma coisa que acontece até com mais frequência do que deveria, eu acho, no projeto de software livre. Não necessariamente porque a pessoa não quer largar o osso, vamos dizer assim. Uhum. Às vezes é isso, às vezes tem um pouco da personalidade de sentir assim que vai perder um pouco do status se você não tiver na posição X, Y e tal. Mas eu acho que muitas vezes é até a inércia mesmo, assim, o cara não achou ninguém para, por exemplo, vou dar um exemplo claro assim. O Planet Gnome, eu fui editor do Planet Gnome por 2 anos, certo? Uhum. E a minha entrada como diretor e a de Vanson, ou melhor, mais americanizado, Vincent Untz, nós dois como diretores ou como editores do plano, a gente entrou porque Jeff estava precisando passar para alguém. E, e na verdade, assim, eu e Vincent, a gente provavelmente era, tipo assim, as piores opções para assumir como editor do Planet, porque nós éramos provavelmente as pessoas mais ocupadas no Gnome na época. Uhum. Mas eu acho que acaba que as pessoas mais ocupadas acabam assumindo mais coisa. É uma aberração que acontece muito eu acho que em qualquer grupo, assim, geralmente as pessoas mais ativas geralmente acumulam ainda mais coisa para fazer. E, e na verdade, assim, Vanza estava super ocupado, eu estava super ocupado e eu acho que a gente não estava fazendo um trabalho bom como editor do Planet. Sendo Uhum. bem sincero, assim, durante uns últimos 6 meses que eu tava como editor. Mas eu demorei para passar a bola, literalmente porque eu não conseguia achar ninguém. Eu ficava perguntando para pessoas que eu confiava, que eu achava, não, esse cara eu posso passar a bola, porque também tem a ver com confiança também, né? Sim. Aí quando eu achei, que foi o Alberto Ruiz, que é o cara que tá mantendo o Planet Gnome, quando eu achei, eu falei, pronto, beleza, eu não tenho problema de me passar. É menos uma coisa porque assim, eu acho que quando eu entro nesse momento em que eu sei que eu não tô fazendo, não tô dedicando o tempo que eu deveria, e eu sei que a coisa podia ser bem melhor, acaba que eu me sinto muito mal. Eu fico num processo meio, assim, é uma agonia pra mim, assim, pô, eu tenho que passar esse negócio logo, porque eu não gosto da forma como a coisa tá acontecendo. Uhum. E né, pra coisa do Plant foi uma agonia pra mim. Mas eu achei e hoje eu estou feliz. Cara, e me diz uma coisa assim, deixando de lado projetos e tal, Aham, como que foi para você, um brasileiro, sair do seu país de origem, onde você tem tanta aham, raiz, tem esse background enorme, e sair e morar na Europa, morar na aham. Finlândia, agora em Londres? Como é que foi essa experiência? Foi, assim, na verdade, eu acho que eu escolhi a pior forma de mudar pra fora do país que você pode imaginar. Porque, assim, a pior no sentido do choque cultural. Porque eu sou de Salvador, que eu posso dizer que eu acho que é o lugar mais africano fora da África do mundo. E assim, essa é quando eu falo africano, eu tô querendo dizer uma série de coisas. Eu tô dizendo um grau de informalidade, tipo, super, super relaxado, tranquilo, alegre, Uhum. sabe? Uhum. Assim, é um ambiente, assim, é na praia, assim, é um ambiente extremamente tranquilo e alegre, assim, se eu pudesse resumir. Uhum. E super caloroso, acho que é um aspecto muito importante porque eu acho que o mesmo que eu falo de Salvador, acho que pode se dizer de todos os estados do Nordeste. Assim, eu acho que o Nordeste é uma marca muito forte do Nordeste. Assim, eu tenho um orgulho e uma ligação muito forte com minhas raízes nordestinas e africanas. Assim, eu sei que eu tenho uma alma africana, de certa forma. Uhum. Assim, e eu saí desse lugar, que é tipo assim, Salvador, acho que é o píncaro da informalidade.
E eu vou pra Finlândia, que é o extremo do extremo oposto. Assim, as pessoas são extremamente reservadas, extremamente quietas, silenciosas, racionais, metódicas, sabe? Assim, é o extremo oposto, assim, do ponto de vista cultural. Além do fato climático, assim, que, assim, Extremo, né? é extremo. Eu saio de Salvador, que é tipo quase 30 graus o tempo inteiro, e, e não existe nenhuma definição de estações do ano, não tem, assim, a gente tem assim uns meses que chove e é isso que o povo chama de frio lá, assim. E quando chega, sei lá, 25, 23 graus, o povo bota casaco, assim. Eu botava também, achava, meu Deus, 22 graus, que frio. Eu sei como é que é. É. E eu vou para Finlândia, que assim é um inverno assim muito é, como dizer, castigador assim. Enfim, castiga muito o seu bem-estar assim. E não é do ponto de vista do frio só não, é da escuridão assim. Eu acho que o que mais bate em você no ponto de vista assim para mim do contraste Salvador Helsinki foi a coisa da escuridão lá. Você tem basicamente 5 meses que é muito escuro o tempo inteiro. Chega a ser E deprimente, é, né, cara? é bastante, porque o que é assim bem difícil lá é que assim essa coisa da escuridão ela te pega aos poucos. Não é uma coisa assim que um dia você fala, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Uhum. Assim, é assim aos poucos você começa a ter uns pensamentos meio baixo astral, assim tipo, bicho, o que é que eu tô fazendo aqui? Quer dizer que porque assim, então assim, e você tá longe de família, longe de amigo, longe de todo mundo que você conhece, e tal. Então assim, o primeiro ano na Finlândia foi muito barra pesada, assim, foi uma adaptação bem complicada. Mas no segundo ano a gente morou 2 anos na Finlândia. Foi muito bom, porque basicamente a gente conseguiu formar um ciclo de amigos legal e que se encontrava com muita frequência e tal. A gente criou um ambiente em torno da gente que era caloroso bastante para, vamos dizer assim, compensar a coisa o lado inóspito de morar na Finlândia. Londres, por outro lado, quando a gente mudou, já não teve tanto contraste, assim, porque a gente está saindo da Finlândia para Londres. Eu brinco assim, do ponto de vista de clima, é mudar de um clima frio para um clima feio. Então, mas assim, não teve tanto contraste. A gente já está habituado com frio. Engraçado, por exemplo, só um detalhe assim de percepção de clima, por exemplo. É, Quando a gente mudou para Finlândia, eu lembro do dia que a gente chegou lá, tava fazendo 12 graus. E eu achei que eu ia morrer. Assim, meu Deus do céu, isso aqui, meu dedo vai congelar, eu não aguento isso. Eu tava com pilha de casaco e ainda sentindo frio do mesmo jeito, com 12 graus. Quando eu saí de lá, eu já achava, tipo, 10 graus, massa, quente. Eu já achava que, pô, É. beleza, hoje o dia tá ótimo. Eu sei como é que é, Entendeu? cara. E então, assim, a adaptação aconteceu no final das contas. Então, quando a gente mudou pra cá, o inverno de Londres é super tranquilo, assim, relativamente. Aqui faz 0 grau, tipo, quando faz muito frio é -5. É tipo, não chega nem perto do que acontece na Finlândia, que é -15, -20. Hum. Então, a adaptação Finlândia para Inglaterra foi relativamente tranquila. Mas assim, a minha conclusão hoje assim é que morar no exterior, assim, eu acho que seu caso é um pouco diferente porque você mora muito mais tempo, né? Assim, você tá há 20 anos fora já, né? Isso. E você foi com que idade para Aí eu os vim Estados aqui, eu Unidos? tinha umas 2 semanas, eu ia fazer 17. Tá. É isso, você já tá assim, bem novo, você já tem uma história, boa parte da história de sua vida já tá aí, né? Mais da metade da minha vida Mais eu da moro aqui. metade, é isso. Então, mas quando você muda, é assim, uma reflexão mais sei lá, pessoal, tipo, eu acho que quando você chega nos 20 e poucos anos, eu me mudei pra Finlândia quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, 26. E eu acho que quando você tá nos 20 e poucos, você já tem os amigos da sua vida. Assim, aquelas amizades que você sabe que é pra vida, que é. Você já tem essas raízes muito fortes. Assim. Então, você Uhum. quebrar isso é muito difícil. Assim. Pô, Quando nem você me tem fala. 17 anos, eu acho que você ainda tá construindo essas grandes amizades. Então, você já tem grandes amigos, mas eu acho que você ainda tem tempo para reconstruir ou construir Uhum. outras amizades. Então, eu acho que o grande processo de choque
no Mudança no Exterior, quando você já tem 20 e poucos, 20 e tantos anos. É você abrir mão da convivência com seus grandes amigos, assim, e a família, claro, assim. Uhum. E esse é um processo que, assim, é uma coisa que você está sempre reavaliando, assim, pô, será que vale a pena ainda ficar aqui e tal. No meu ponto de vista, assim, eu acho que, para mim, do ponto de vista profissional, é difícil para mim encontrar uma coisa no Brasil que eu esteja realmente interessado, assim. Uhum. É uma coisa difícil para mim, assim. Então, rapaz, bicho, 1h50, será que esse povo vai ouvir, velho? O que eu vou fazer é o seguinte, porque, olha, Você... quando deu mais ou menos uns 40 minutos, eu falei assim, olha, tá ficando grande o negócio. Mas tinha tanta coisa que eu queria conversar com você, que eu, sem comunicar com você, eu decidi fazer o seguinte, eu vou editar o podcast de tal forma que eu vou fazer duas partes, que vai ser uma coisa inédita. Vai ser uma coisa inédita, mas eu vou falar, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, tinha muita coisa que eu queria conversar, uma coisa muito bacana. Eu sinto que as pessoas vão ter interesse e realmente ninguém vai ficar sentado por 1h50 escutando 1h50 podcast. isso aí É. Então eu vou editar ele, eu vou cortar em duas partes e eu vou publicar ele então um numa semana e o outro na próxima semana. Pessoal, então, muito obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. O Lucas foi genial, essa conversa que a gente teve com ele aqui. E, mais uma vez, eu vou deixar uma pergunta para vocês, que eu estou pensando em fazer um episódio onde que eu entrevisto uma pessoa em inglês. Ou seja, seria uma dessas figuras do mundo open source que eu conheço pelo mundo afora, mas em inglês eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Não seria sempre fazer um episódio em inglês, mas fazer um episódio. Por favor, deixe o seu comentário no podcast, e que eu tenho muito interesse em saber o que vocês pensam. E depois também outra coisa para finalizar cheque a revista Espírito Livre, a revista brasileira muito bacana, que está sendo feita, tem muitas pessoas interessantes que escrevem, mas o layout, a organização toda pelo meu amigo João. Dá uma olhadinha depois online, que vale a pena, uma revista muito boa. Um abraço e até o próximo episódio.